Olá, boa noite. Na passagem de ano de 2014-2015, formulei 3 desejos. Passou-se o ano e aqueles desejos ecoavam na minha cabeça com uma certa angústia, porque nenhum deles tinha concretizado. 2 deles não dependiam de mim, mas talvez da sorte ou do destino. E o terceiro era o de representar a minha enorme paixão pela música e aquele que é para mim o seu expoente máximo, o Mozart. Eu costumo dizer que eu ouço Mozart em 2 ocasiões. Quando estou triste para ficar contente e para festejar quando estou contente. E a partir do retrato mais conhecido do compositor, comecei a criar a minha interpretação. Durante 3 meses pintei praticamente de dia e de noite, quase obcecado, mas totalmente maravilhado e apaixonado com as cores e com as formas que começavam a ganhar a expressão. Quando terminei o quadro, eu estava super satisfeito. Eu tinha uma representação do meu compositor preferido, que me agradava, que me orgulhava e que me preenchia. Mas com o quadro terminado eu queria continuar a pintar e continuei. Mas decidi representar outra das minhas paixões, a filosofia. E comecei por homenagear Voltaire, desenhei Séneca com excertos do seu maravilhoso livro Cartas ao Lucílio e agradeci a Aristóteles pela elevação da amizade através de Fília. Até que um belo dia, ou se calhar não assim tão belo, sou atingido por um raio ou por um tijolo, a sorte é que não foi na cabeça, mas de qualquer forma atirou-me para um bloco operatório e para uma paragem com um tempo de recuperação previsto entre 3 a 6 meses. Uma desgraça. A operação correu bem, mas eu estava confinado a casa, inibido de conduzir e limitado a pequenos passeios a pé, quase que só com fins terapêuticos. Mas a vontade de pintar era enorme. Ainda por cima eu tinha um quadro inacabado. Assim que as condições físicas o permitiram, recomecei a pintar. E a pintura tornou-se um escape, uma saída, uma resposta para eu não estar a alucinar por estar fechado. Ao contrário das minhas limitações físicas, a pintura representava a liberdade total. Eu pintava o que queria, o mais que podia, não tinha que responder a ninguém, pintava apenas para mim. E com isto o tempo de recuperação perdeu esse sentido, deixou de ser um fim e passou a ser um meio para eu fazer algo que me dava imenso prazer. De alguma forma até parecia que o desejo e a vontade de pintar tinham surgido na minha vida já a adivinhar e a preparar-me para os tempos difíceis que ia passar. Não estive 3 nem 6 meses em casa, eu simplesmente ainda não saí. E não saí porque as ideias eram mais que muitas e eu queria voltar ao meu tema de eleição, à música. E agora queria representar os meus 10 compositores favoritos. Parecia-me justo. Eles têm-me dado tanto prazer ao longo da vida. Eles têm estado sempre presentes em vários momentos, nos bons, nos maus, que era a minha vez de retribuir, se é que isso é possível, mas de lhes agradecer. E o processo seguido foi o mesmo do primeiro quadro, ao qual chamei por amor, e que deu o título a esta coleção. Eu escolhia um retrato representativo do compositor e estudava a sua vida e obra, juntava uma citação dos próprios e dava-lhes a minha visão e aquilo que sinto em relação a cada um. Em 2017 comecei a expor. Primeiro numa exposição coletiva, onde apresentei 3 trabalhos, e logo a seguir surge a oportunidade de, durante um ano consecutivo e de forma repartida, apresentar a coleção Por Amor na Casa da Música.
E claro que eu estava muito feliz, nada me parecia mais apropriado para uma coleção com este tema, e além disso sentia que agora eram também os meus compositores que estavam em casa. E, precisamente ao estudar a vida e obra dos compositores, começou a surgir uma nova questão. E como é que eu represento uma obra musical? Como é que eu represento uma sinfonia? De que cor é a música? E foi esta questão que me levou a um novo desafio e a uma nova coleção, à qual chamei Sinestesia, e que é precisamente esta troca de sentidos. Eu ia dar cor à música e fixar na tela uma obra musical. E para isso comecei precisamente a estudar as obras musicais, o momento na vida dos compositores em que elas foram escritas, factos históricos que influenciaram os compositores e as próprias obras e que muitas vezes estão lá retratados. E, mais uma vez, dava-lhes a minha visão, a minha interpretação, mas principalmente aquilo que sinto quando as ouço. Em 2018 surge o convite para realizar a minha primeira exposição individual, na qual apresentei as duas coleções, Por Amor e Sinestesia. E para ilustrar sonoramente o meu trabalho, foram dados 2 concertos por músicos da Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música, em que interpretaram obras de 2 dos compositores retratados, mais concretamente Mozart e Vivaldi. E estes momentos foram muito importantes para a melhor compreensão do meu trabalho, para a demonstração da união perfeita entre as duas formas da arte e da expressão. Seguindo o lema de que as oportunidades multiplicam-se ao serem agarradas, continuei a pintar, a expor, participei em eventos e em concursos. E este é um resumo da minha curta história no mundo da pintura, e que eu espero que seja apenas o princípio, que o fim não esteja escrito. Longe de ser uma história de sucesso, é antes de mais uma história de ação. E que começa com o desejo daquilo que queria, daquilo que não tinha, daquilo que me faltava. O que aprendi com esta história é que, em primeiro lugar, é preciso querer. Mas não devemos ter os nossos desejos assentes em sonhos que não dependem de nós. Nem viver em contínua esperança, porque normalmente aquilo que esperamos é precisamente aquilo que perdemos. Nem devemos perder tempo ou estar à espera das condições ideais, de um belo dia de sol, sem nuvens no céu. Não. Temos que agir o quanto antes, enquanto temos forças e qualquer capacidade capaz de tornar os nossos sonhos reais. É certo que na vida vamos ter sempre algum momento para chorar, mas também é certo que vamos ter muitos para rir. E há que ser otimista e principalmente realista e ter a noção que os nossos atos tendem naturalmente para o prazer, para o conforto, ou pelo menos para a redução do desagradável. Mas só através da ação é que o desejo de falta se pode tornar de força. E que é precisamente quando desejamos aquilo que temos, aquilo que fazemos, aquilo que não nos falta. Ambos são precisos e devem ser vividos e aproveitados ao máximo. Há que gozar o mais possível, cultivar, criar paixões, paixões capazes de nos levarem mais longe, de nos alegrarem e, se possível, de nos tornarem mais felizes. E para começarmos a gozar desde já, eu deixo-vos com a minha adorada e fiel companheira, a música. Muito obrigado.